Eu sempre achei que sabia o que era amor. Achei que sabia o que era perdão. Mas quando eu descobri que ela estava me traindo, meu mundo desabou. Eu vi as mensagens, senti o cheiro dele, vi os olhares escondidos e mesmo assim, eu escolhi o silêncio. Fingir que não sabia, fingir que estava tudo bem, mas isso me destruiu por dentro. Hoje, eu venho aqui contar a minha história, não para buscar pena, nem para atacar ninguém, mas para dividir com vocês o que eu aprendi quando finalmente escolhi me libertar dessa dor. Se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que precisa ouvir essa história, fique comigo até o fim, porque essa é a verdade. O amor começa quando a gente aprende a se amar. Se inscreve no canal agora mesmo para mais histórias reais, profundas e que tocam a alma. Eu descobri por acaso como tantas coisas que mudam a vida da gente acontecem. Era um fim de tarde nublado. A cidade parecia suspensa em um silêncio úmido, como se tudo ao redor estivesse apenas esperando alguma coisa acontecer. Eu mexia no celular dela, sem nem pensar muito, procurando uma foto que ela tinha tirado de um bilhete engraçado que havíamos deixado na geladeira. E foi quando vi. Primeiro, a notificação piscando na tela. Depois, as mensagens abertas, expostas, como um soco na cara. Eram palavras simples, quase banais, mas cada uma delas era uma lâmina cortando meu peito. Eu não paro de pensar em ontem à noite, ele dizia. E ela respondia com aquele emoji de sorriso tímido, um coração, um convite silencioso para continuar. Meus dedos tremiam. O chão pareceu ceder sob meus pés. Eu não sabia o que fazer. Gritei por dentro, mas por fora fiquei mudo. Fingi que nada tinha acontecido. Coloquei o celular de volta onde estava, com um cuidado quase criminoso, como se não quisesse deixar vestígios da minha dor. Ela entrou na sala, sorridente, trazendo 2 xícaras de chá, me olhando como se nada estivesse errado. E, de certa forma, nada estava, porque eu ainda não tinha dito nada. Sentei com ela, bebi o chá, conversei sobre coisas banais, sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre o filme que poderíamos assistir mais tarde. Mas por dentro, uma tempestade se formava. Passei os dias seguintes como se estivesse vivendo em um filme com o som desligado. Eu a observava de longe, como se ela fosse um animal selvagem, belo e traiçoeiro, e eu, um explorador perdido em território inimigo. Cada toque dela parecia mais frio, cada beijo mais breve. Eu começava a notar os atrasos, as desculpas, os olhares para o celular quando ela achava que eu não estava vendo. Tudo estava ali o tempo todo. Eu apenas não queria enxergar antes. Mas o que eu podia fazer? Destruir tudo? Confrontá-la e ouvir as desculpas vazias, os pedidos de perdão que, no fundo, eu sabia que não poderiam consertar o que foi quebrado. Eu escolhi o silêncio. Escolhi fingir. Não porque era covarde, mas porque ainda a amava. Ou pelo menos amava o que ela representava para mim. Porque eu tinha medo de admitir que aquilo que construímos juntos era uma mentira, e eu não sabia o que sobraria de mim depois disso. As semanas foram se arrastando como um filme em câmera lenta. Eu ouvia os risos dela ao telefone, os cochichos quando ela se afastava, os beijos que eu sabia que não eram mais para mim. À noite, deitávamos lado a lado, nossos corpos separados por um abismo invisível. E eu fingia dormir enquanto ela mexia no celular sob a luz fraca do abajur. Eu contava as batidas do meu coração, me perguntando quanto tempo mais eu aguentaria. Até que numa sexta-feira à noite, tudo desabou. Eu estava em casa, esperando por ela para o jantar, quando ouvi o barulho da chave girando na porta. Ela entrou com um cheiro diferente, o perfume dele, que eu já conhecia sem nunca ter visto o rosto. Os olhos dela evitaram os meus, e eu soube, sem dúvida alguma, que ela tinha acabado de voltar de um encontro.
Algo dentro de mim estalou. Eu me levantei devagar, o prato ainda intocado na mesa, e perguntei com a voz mais calma que consegui: "Foi bom o jantar?" Ela congelou. O rosto dela perdeu a cor, os olhos arregalados, como se uma parte dela tivesse sido despida, exposta de forma cruel. Mas antes que ela pudesse responder, eu disse: "Está tudo bem. Pode ir tomar banho. A comida ainda está quente." Ela hesitou, mas depois subiu as escadas em silêncio, enquanto eu fiquei na sala, sentado, encarando o nada, sentindo o som do relógio na parede como marteladas na minha cabeça. Eu podia ouvir a água do chuveiro, imaginar cada gota lavando o corpo dela, o corpo que já não era mais só meu. E naquele momento, percebi que o silêncio era uma prisão, e que eu precisava decidir se continuaria trancado nele, ou se finalmente abriria a porta. Naquela noite, o jantar ficou intocado. Ela desceu as escadas com os cabelos ainda molhados, o cheiro de sabonete e shampoo tentando esconder o perfume dele. Mas eu já tinha decorado o cheiro da traição. Ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, sorriu tímido, sentou-se à mesa, mexeu a comida no prato, fez perguntas banais sobre o meu dia, como se o teatro fosse suficiente para sustentar uma realidade que já estava em pedaços. Eu respondia com frases curtas, sentindo cada palavra como um prego sendo cravado no peito. Por dentro, algo fervia. Eu sabia que se começasse a falar, não conseguiria parar. Então continuei fingindo. Por que eu fazia isso? Porque o silêncio, por mais cruel que fosse, ainda parecia mais seguro do que o confronto. Porque enquanto eu calasse, ela talvez continuasse voltando para casa. E eu podia me enganar acreditando que, de alguma forma, as coisas poderiam voltar a ser como antes. Mas naquela noite, eu a vi de verdade. Não a mulher que eu amava, não a parceira de tantos anos, mas alguém que havia escolhido me trair e fingia que não tinha feito nada. Era como olhar para um estranho vestindo a pele de alguém que um dia significou o mundo para mim. Eu queria gritar. Queria perguntar o porquê. Entender o que faltava em mim que ela foi buscar em outro. Mas as palavras morriam na garganta, engolidas por um medo maior. O medo de perder de vez o que restava de nós, mesmo que fosse só uma ilusão. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Cada gesto dela era um lembrete da ferida aberta. Cada sorriso parecia carregado de veneno. Cada "eu te amo" soava como uma faca cravada nas costas. Eu fingia não saber, mas ela também fingia não perceber a dor estampada no meu rosto. Era um jogo sujo, um teatro cruel, e nós dois éramos os protagonistas de uma farsa que se arrastava sem sentido. Eu me olhava no espelho e não reconhecia mais o homem que via. O cansaço pesava nos ombros, os olhos fundos, o sorriso ausente. Eu estava me apagando aos poucos e ela nem parecia notar. Até que um dia, eu precisei sair mais cedo do trabalho. Peguei o carro, dirigi sem rumo, tentando fugir dos pensamentos, mas acabei parando perto do café onde ela dizia que passava as tardes estudando. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Eu sabia que era errado estar ali, mas algo maior me empurrava, como se a verdade precisasse ser vista de frente. E lá estava ela, sentada em uma mesa no canto, rindo, mexendo no cabelo, com o celular sobre a mesa e a mão dele tocando a dela de um jeito íntimo, familiar. Eles pareciam felizes, livres, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Eu assistia à cena como um espectador, como alguém que não tinha mais lugar naquela história. Voltei para casa em silêncio, o volante escorregando nas mãos suadas, as lágrimas queimando os olhos. Aquela era a minha vida. Um casamento de fachada, uma mentira que eu sustentava por medo. Cheguei, sentei no sofá, a cabeça latejando, e fiquei ali, imóvel, por horas, sem nem perceber a noite cair. Quando ela entrou, sorriu. Perguntou se eu estava bem. Me deu um beijo na testa. Eu só assenti.
engolindo as palavras que ameaçavam explodir. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu entendi que o silêncio não era mais uma proteção, era uma prisão. Eu não podia mais fingir. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, tranquila, eu olhava para o teto escuro e sentia o peso do mundo desabar sobre mim. As lembranças se misturavam, o começo, o amor, os sonhos, e agora, aquela dor crua que queimava por dentro. Era como se tudo que eu tinha acreditado fosse arrancado das minhas mãos, como se cada memória fosse agora um fantasma rindo de mim. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia como. Eu só sabia que o silêncio estava me matando e que, cedo ou tarde, eu teria que falar ou perderia a mim mesmo no processo. Na manhã seguinte, ela desceu para o café, como sempre fazia, mas algo na minha expressão a fez parar. Ela perguntou: "Está tudo bem?" E foi ali, naquele momento, com a voz dela tremendo levemente, que eu percebi que o teatro tinha acabado para nós dois, que a hora de decidir havia chegado. Eu olhei para ela por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Era como se cada lembrança, cada palavra dita, cada toque trocado ao longo dos anos passasse diante dos meus olhos em uma velocidade vertiginosa. E, ao mesmo tempo, tudo parecia distante, como se aquela mulher à minha frente fosse apenas uma sombra do que um dia foi. Eu podia ver no rosto dela uma mistura de medo e nervosismo, como se ela soubesse lá no fundo que as máscaras estavam prestes a cair. Ela perguntou de novo, mais hesitante: "Está tudo bem?" E eu respondi, com a voz mais calma e fria que eu já usei na vida: "Não, não está." Ela parou, a mão que segurava a xícara de café tremendo levemente, os olhos arregalados tentando decifrar o que viria a seguir. Eu a encarei de um jeito que talvez nunca tivesse feito antes, com uma sinceridade brutal que queimava os olhos. O silêncio entre nós era sufocante, denso como fumaça de incêndio. Eu me levantei devagar. Cada movimento parecia pesar toneladas, e sentei de frente para ela, como quem se prepara para um acerto de contas final. Eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e disse sem rodeios: "Eu sei de tudo. Sei as semanas, sei dos toques, dos olhares, das mensagens escondidas, dos perfumes que não são meus, dos horários que não batem. Eu sei, e estou cansado de fingir que não sei." Ela ficou pálida, os lábios tremendos, os olhos marejados de um pavor que por um segundo quase me fez ter pena. Quase. Mas eu não podia mais sentir pena, não depois de tudo. Ela tentou dizer algo, a voz saindo fraca, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Continuei. Eu escolhi ficar quieto porque achei que podia suportar. Achei que o amor que eu sentia por você era suficiente para engolir essa dor. Mas agora eu percebo que não é. Eu não estou vivo aqui. Eu sou só um pedaço de mim mesmo, esmagado por esse teatro que a gente insiste em manter. Ela começou a chorar, soluços silenciosos que preenchiam a sala. Eu sentia a dor dela, mas era uma dor egoísta, porque no fundo, eu sabia, ela chorava mais pelo medo de perder o conforto, a vida que tínhamos, do que por mim. Era o medo de ser exposta, de ser descoberta, de perder tudo o que ela tinha, e não o medo de me perder. Ela tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. "Eu vi vocês", eu disse a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma força que eu não sabia que tinha. "Eu vi você com ele, no café, rindo, como se eu fosse só um obstáculo, uma parede que vocês precisavam atravessar." O rosto dela desabou. Ela balbuciava palavras desconexas, tentando justificar, mas cada som que saía da boca dela soava vazio, sem sentido, sem peso. Eu a interrompi, cansado. "Não precisa dizer nada. Não agora. Eu só quero que você saiba que eu sei."
E que eu escolhi não dizer nada porque até hoje eu tinha medo de perder você. Mas agora eu tenho medo de perder a mim mesmo. E eu não vou deixar isso acontecer. Ela me olhou como se estivesse vendo uma versão de mim que nunca conheceu. O silêncio entre nós era quase palpável, um vácuo que parecia engolir tudo ao redor. E foi então que algo aconteceu. O telefone dela vibrou na mesa. O nome dele iluminou a tela. Eu a encarei. Ela olhou para o telefone como se fosse uma arma prestes a disparar, e então, com os dedos trêmulos, tentou esconder. Mas era tarde demais. Eu apenas me levantei da mesa, peguei minha chave e antes de sair disse: "Você precisa decidir quem você é. Eu já sei quem eu sou. E eu não sou mais esse homem que aceita tudo calado." Eu saí pela porta sem olhar para trás. O ar lá fora parecia mais leve, mas também mais frio. Eu andei sem rumo pelas ruas da cidade, sentindo o peso das palavras que tinha dito, o gosto amargo da dor que ainda queimava. Eu sabia que aquela história não tinha acabado. Eu sabia que ela viria atrás de mim, tentando consertar o que talvez fosse impossível de remendar. Mas naquele momento, algo dentro de mim finalmente se libertava. Eu não era mais prisioneiro do silêncio. Eu não era mais refém da dor escondida. Eu era só um homem que escolheu não fingir mais. Os dias que se seguiram foram um vazio estranho, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado de cor, de som, de ritmo. Eu vivia no automático, acordando, indo trabalhar, voltando para casa. Mas tudo parecia diferente. Cada detalhe da casa carregava a marca dela, o cheiro no travesseiro, a xícara esquecida na pia, o casaco jogado na poltrona. Cada objeto era um lembrete cruel de tudo o que havia sido quebrado. Eu não atendia às ligações, não respondia às mensagens, não queria ouvir as desculpas que ela certamente preparava. Eu precisava de tempo, de espaço, de silêncio. Mas não aquele silêncio que me sufocava antes, e sim o silêncio que me ajudava a respirar de novo. Na terceira noite, enquanto eu olhava para o teto escuro da sala, ouvi o som da chave na porta. O coração bateu forte, os músculos tensionaram, mas eu não me levantei. Ela entrou devagar, quase como uma criança que teme a bronca, os passos hesitantes, as mãos trêmulas segurando a bolsa. Ela me encontrou sentado no sofá, a televisão desligada, as luzes apagadas. Ficou ali, parada, como se não soubesse se podia falar, se podia existir dentro daquele espaço onde eu agora respirava sozinho. "Podemos conversar?" Ela perguntou, a voz rouca, marcada pelo choro que provavelmente havia derramado em algum canto escuro da cidade. Eu não respondi. Ela sentou no sofá ao meu lado, mas parecia estar a quilômetros de distância. Começou a falar, atropelando palavras, dizendo que tinha sido um erro, que era só um momento de fraqueza, que não sabia o que estava fazendo. Cada frase era como um eco vazio, porque eu já tinha ouvido todas essas justificativas em outros rostos, em outras vozes, em histórias que amigos contavam ou que eu mesmo assistia em filmes. Eu não era mais o homem disposto a acreditar em desculpas. Ela se calou por um momento e o silêncio entre nós voltou a crescer, mas agora era diferente. Eu olhei para ela, cansado, exausto de tanto segurar o peso de uma relação que para mim havia morrido. Ela me olhou de volta e naquele olhar eu vi o desespero. Não pelo que ela tinha feito, mas pelo que estava prestes a perder. A casa, a rotina, o conforto, a falsa estabilidade. Ela me implorou para perdoar. Disse que eu era tudo para ela, que aquilo não significava nada. Mas era esse o ponto. Para mim, significava tudo. "Você entende o que fez comigo?" Perguntei, a voz baixa, controlada, mas cortante como uma lâmina afiada. Ela chorou mais, balançou a cabeça, tentou se aproximar, mas eu me afastei.
Levantei e comecei a andar pela sala, como um leão enjaulado, tentando encontrar o ar que me faltava. Eu sabia, continuei sem conseguir mais segurar. Eu sabia de tudo. Vi as mensagens, os encontros. Eu vi vocês. Eu ouvi as mentiras. E mesmo assim, eu continuei. Continuei fingindo que tudo estava bem, porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinho. Medo de admitir que tudo tinha acabado. Mas agora eu entendo que esse medo estava me matando. E eu não vou mais viver assim. Ela chorou, implorou, caiu de joelhos, segurou minhas mãos. Mas eu sentia como se fosse uma cena ensaiada, como se estivéssemos atuando em uma peça ruim e previsível. Eu puxei minhas mãos devagar, olhei para ela e disse: eu perdoaria a traição. Eu perdoaria até a dor. Mas eu não posso perdoar o que isso fez comigo. Eu não posso perdoar o homem que eu me tornei tentando te manter. Ela ficou em silêncio, e naquele momento eu vi. Ela entendeu. Entendeu que não era mais sobre ela. Era sobre mim, sobre a minha dignidade, o meu amor próprio, a minha necessidade de respirar sem carregar o peso de uma culpa que não era minha. Eu me virei para sair, mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, parei e completei. Eu não te odeio. E talvez com o tempo eu até consiga te perdoar. Mas eu não vou mais fingir. E eu não vou mais ficar. E então, deixei a casa para trás. O cheiro dela, os objetos, a história. Tudo. Saí andando pela rua, sentindo o vento gelado no rosto, como se o mundo finalmente estivesse me devolvendo a liberdade que eu nem sabia que tinha perdido. Eu não sabia o que vinha depois. Não sabia se encontraria um novo amor, uma nova casa, uma nova vida. Mas naquele momento eu sabia o mais importante. Eu tinha me escolhido. E essa foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. O tempo passou e a cidade continuava girando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim havia um silêncio novo. Um silêncio que não doía mais, mas que pulsava como um campo aberto depois da tempestade. Era estranho acordar e não sentir a presença dela. Não ouvir o som dos passos no corredor. Não sentir o perfume dela no travesseiro. Mas ao mesmo tempo, havia uma leveza que eu não conseguia explicar, como se um peso enorme tivesse sido arrancado das minhas costas. Nos primeiros dias, eu ainda esperava uma mensagem, uma ligação, uma batida na porta. Mas nada veio. E no fundo, eu sabia que isso era o melhor. Eu voltei a fazer coisas que tinha esquecido. Voltei a correr no parque, sentindo o vento no rosto como um lembrete de que eu estava vivo. Voltei a cozinhar para mim mesmo, escolhendo os ingredientes com calma, como se cada refeição fosse um ato de amor próprio. Voltei a ouvir músicas que ela não gostava, a ver filmes que eu queria ver, a dormir no lado da cama que eu preferia. Voltei a ser dono da minha vida, mas às vezes a dor voltava, em flashes. Um cheiro na rua, um casal de mãos dadas, uma risada que parecia a dela. Era como se fantasmas me perseguissem, sussurrando memórias que eu tentava enterrar. Eu lembrava das promessas, dos planos, das noites em que acreditamos ser felizes. E por mais que eu tentasse, não conseguia apagar tudo. Porque não é assim que a dor funciona. Ela não desaparece de uma hora para outra. Ela se acomoda, se transforma em cicatriz, mas sempre está ali. Um dia, enquanto caminhava sem rumo pela cidade, meus olhos caíram sobre um casal sentado em um banco de praça. Eles estavam rindo, compartilhando um café, os rostos iluminados pelo sol da tarde. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou, ou talvez tenha se libertado. Eu percebi que o amor verdadeiro não é sobre promessas vazias, nem sobre fingir que está tudo bem enquanto o mundo desaba. O amor verdadeiro é sobre olhar nos olhos de alguém e saber que você está seguro, que você pode ser quem você é, sem medo de ser traído, sem precisar se mutilar para caber no molde do outro.
Eu percebi que durante tanto tempo eu tinha confundido amor com necessidade, com apego, com medo de ficar sozinho. Mas amar de verdade era saber a hora de soltar. Era aceitar que nem todo amor é para sempre e que tudo bem. Porque amar alguém de verdade, às vezes, significa deixar essa pessoa ir e escolher, acima de tudo, a si mesmo. Eu voltei para casa naquela noite sentindo algo novo. Não era felicidade nem tristeza, era paz. Uma paz silenciosa, serena, como a brisa que entra pela janela numa madrugada de verão. Eu olhei para o espelho e, pela primeira vez em muito tempo, me vi. Não o homem destruído pela dor, não o homem que fingia, não o homem que se apagava para manter algo que já não existia. Eu vi alguém inteiro, alguém que havia passado pelo fogo e saído do outro lado, marcado, sim, mas vivo. E foi nesse momento que eu entendi: perdão não é esquecer, perdão é libertar-se da dor. É dizer: eu sei o que você fez, eu sei o que eu fiz para aguentar isso, e eu escolho seguir em frente. Não porque o outro merece, mas porque você merece. Porque a vida não espera, porque o tempo não para, e porque a gente só tem uma chance de ser feliz. Eu não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu encontre outro amor, talvez não. Mas eu sei, com toda a certeza, que nunca mais vou fingir que não sei. Nunca mais vou me trair para sustentar o que não é real. E de alguma forma estranha, eu sou grato a ela. Porque foi no momento em que ela me traiu que eu aprendi a me amar de verdade. Os dias foram se transformando em semanas e eu me vi enfrentando uma nova fase da dor, o vazio real. Porque depois que a decisão é tomada, depois que as palavras são ditas, depois que a porta é fechada, o silêncio muda de forma. Antes era o silêncio sufocante de quem guarda um segredo. Agora era o silêncio pesado de quem vive com as consequências. Não havia mais desculpas, não havia mais fingimento, não havia mais o talvez amanhã. Havia apenas eu, meu apartamento e a solidão que agora era minha companheira constante. Às vezes, eu ainda sentia vontade de ouvir a voz dela. O instinto tolo de pegar o telefone e perguntar como ela estava, como havia sido o dia, se tinha comido, se estava bem. Era como se meu corpo ainda estivesse programado para amar alguém que não existia mais na minha vida. Mas cada vez que essa vontade surgia, eu me lembrava do olhar dela quando a verdade foi exposta. Não um olhar de arrependimento puro, mas um olhar de quem teme as consequências, de quem teme perder o conforto. E essa lembrança era o meu antídoto. Eu comecei a escrever. Talvez para não enlouquecer. Talvez porque as palavras eram o único lugar onde eu ainda podia existir sem fingir. Eu escrevia sobre a dor, sobre o amor, sobre o que significa ser traído, sobre o que significa perdoar. E aos poucos fui entendendo que o que me doía não era só a traição em si, mas a perda da minha própria voz. Porque durante tanto tempo eu tinha deixado de ser eu mesmo para me moldar às expectativas de outra pessoa. Eu tinha me calado, engolido o choro, apagado as minhas vontades, tudo para manter uma ilusão de felicidade. Eu percebi que o amor verdadeiro não exige que você desapareça, que amar alguém não pode significar abandonar a si mesmo. Que sim, é possível perdoar, mas o perdão verdadeiro só vem quando você escolhe a si mesmo primeiro. E então, numa tarde qualquer, quando o sol atravessava as cortinas e criava padrões dourados no chão da sala, eu recebi uma mensagem dela. Era curta, quase tímida. Posso passar aí para conversar? Eu olhei para aquela frase por minutos que pareciam horas. Eu sabia o que ela queria. Sabia que viria com lágrimas nos olhos, palavras doces, talvez até promessas de mudança. Mas mais do que isso, eu sabia que ela vinha porque tinha medo de ficar sozinha. Respirei fundo e pela primeira vez
Respondi com clareza: Não, não é mais sobre você. Agora é sobre mim. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu me vi como o homem que eu precisava ser. Alguém que sabia dizer não, que sabia se proteger, que sabia o que merecia. E eu sabia, com toda a certeza, que o que eu merecia não era uma desculpa apressada ou uma promessa vazia. Eu merecia paz. Eu merecia respeito. Eu merecia amor. E acima de tudo, eu merecia a mim mesmo. Eu apaguei a mensagem e me levantei. A vida me esperava lá fora e eu estava pronto para ela. Naquela noite, após apagar a mensagem dela, eu saí de casa pela primeira vez sem o peso da culpa, sem o fantasma da dor me assombrando. Andei pelas ruas da cidade como se fosse a primeira vez, cada passo um manifesto silencioso de liberdade. As luzes dos postes pareciam mais brilhantes, o cheiro da chuva no asfalto era mais intenso e o vento frio no rosto era quase uma celebração. Eu me sentia vivo, não completamente curado, porque cicatrizes não somem de uma hora para outra, mas vivo de um jeito que há muito tempo não sentia. Eu parei em uma cafeteria que costumávamos frequentar, pedi um café preto e sentei sozinho em uma mesa perto da janela. Observei as pessoas passando lá fora, casais de mãos dadas, crianças correndo, idosos conversando. E pela primeira vez, não senti inveja, não senti dor, não senti aquele aperto no peito que vinha toda vez que via um casal feliz. Eu apenas observei, porque finalmente eu entendia que o amor que eu tinha buscado nos olhos dela precisava primeiro ser encontrado dentro de mim. Quando o café chegou, eu segurei a xícara quente nas mãos e respirei fundo. E foi ali, naquele momento simples, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não carregaria mais o peso da traição. Eu não deixaria a dor me definir. Eu não seria o homem amargo, nem o que se afoga em ressentimento, nem o que se fecha para o mundo. Eu seria o homem que aprendeu com a dor, que aceitou o que aconteceu, mas que escolheu seguir em frente, não porque era fácil, mas porque era o certo. Eu perdoei ela. Não disse isso para ela, não precisei escrever, nem mandar mensagem. Eu perdoei dentro de mim, em silêncio. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é entender que a dor pertence ao passado e que o presente é uma oportunidade de ser diferente, de ser melhor, de ser mais forte. Eu perdoei porque precisava ser livre. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir a minha vida. Mudei os móveis de lugar, pintei as paredes, troquei as fotos. Apaguei as redes sociais por um tempo, depois voltei com novas conexões. Conheci novas pessoas, sem pressa, sem expectativas. Às vezes me sentia solitário, sim, mas era uma solidão diferente. Uma solidão escolhida, que não me esmagava. Era um espaço para me ouvir, para me conhecer. E então, um dia, quase sem perceber, sorri de verdade. Não um sorriso forçado, não um sorriso para os outros, mas um sorriso que nasceu de dentro, que me fez sentir orgulho de mim. Eu olhei para o espelho e vi um homem que tinha passado pelo inferno e voltado. Um homem que sabia o que era amar, perder, se reconstruir. Um homem que sabia que perdoar não é dar uma segunda chance para o outro, mas dar uma nova chance para si mesmo. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto gratidão, porque aquela dor me ensinou que amar alguém de verdade começa quando você se escolhe primeiro. E se um dia ela voltar, com palavras doces ou com os olhos marejados de arrependimento, eu saberei o que dizer. Eu te desejo paz, mas meu amor agora é meu, e eu não vou mais entregá-lo a quem não soube cuidar. Porque no fim, essa é a maior lição de todas. Você só pode dar amor quando tem amor para si mesmo. E eu escolhi me amar. Escolhi me libertar. Escolhi viver. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser que essa história seja o alívio ou a coragem que ele ou ela estava esperando.
Deixa seu like se essa história mexeu com você. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias com toda a minha verdade. Lembre-se sempre: amar é importante, mas se amar é essencial. Hoje eu escolho a mim mesmo.